Pessoal, falar com vocês aqui. Primeiro, pedir desculpas, às vezes pelo som de carro, pelo som automotivo que pode estar passando no volume mais alto aqui na porta. É porque eu estou gravando isso aqui na área de lazer da minha casa. Aqui a parte externa era o deck, começou a chover, agora a gente entrou para aqui para gravar. Eu quis gravar na minha casa para ser algo intimista, mas eu tenho vizinhos, então às vezes o vizinho liga um som mais alto, ou está fazendo uma confraternização, fazendo um churrasco lá e dá para ouvir o barulho de gente na piscina, então acaba incomodando mesmo. Então vamos lá. Quando você faz uso de testosterona exógena, quando o indivíduo usa ali um sal de testosterona, enantato, cipionato, o que for, não faz diferença qual sal não, tá? E existe aquele mito de falar, não, o enantato tem mais poder anabólico, o cipionato ganha menos, mas retém menos. Não existe isso não, tá? Isso aí é falta de ajuste de dieta. A função do sal de testosterona é agir no receptor de testosterona, o resto é blá blá blá. Não existe essa variação do sal fazer mais poder ou menos poder anabólico não. O importante é a quantidade de testosterona que vai ser disponibilizada para o receptor, ok? Então vamos lá, informação gera otimizar processo. Então se você quer otimizar seu processo, informação. Nada de falar bobeira que você viu no Google ou não. Então quando você usa testosterona exógena, seus testículos começam a produzir menos testosterona, ou seja, você tinha uma testosterona de 200, por exemplo, ela vai para 2000. E aí, o seu organismo falou, opa, peraí, esse cara tinha 200, foi para 2000, vamos parar de produzir, que 2000 é muito. E aí seu LH e o FSH param de produzir. É o que a gente chama de inibir eixo. Quando inibe o eixo, durante o ciclo, você não sente nada, teoricamente. Você mantém sua testosterona ali de 2.000, 3.000, o valor que for. A pessoa ainda está com testosterona alta, e aí quando ela termina esse ciclo, quando ela para de fazer uso de esteroides anabolizantes, ela não produz mais testosterona, ela inibiu o eixo, que a gente fala. E aí que mora o problema. A maioria das pessoas não sabe o que está fazendo. Especialmente aqueles que não são médicos, definitivamente não sabem o que está fazendo. O máximo que ele pode é saber dose e como usar. Mas saber do ponto de vista fisiológico o que está fazendo, não sabe. Tá? Não sabe mesmo. Então vamos lá. Quando você usa, por exemplo, HCG, alguns aqui já ouviram falar, HCG é a gonadotrofina coriônica humana. O HCG ele tem uma função de enganar o seu organismo. Por quê? Porque ele é biologicamente parecido com o LH. Eu não falei que é o LH que vai nos testículos para estimular a produção de testosterona? Então, quando você usa o LH, o HCG vai nos seus testículos e faz você produzir testosterona, ou seja, ele faz a função do LH. Então, enquanto você estiver usando o HCG, você volta sim a produzir testosterona própria. A sua testosterona natural vai voltando. Isso para um indivíduo que fez uso de testosterona exógena, um cara que fez um ciclo. Aí ele vai tomando HCG e vai voltando. E isso aí resolve? Não, aí o eixo continua inibido, porque ele só voltou a produzir testosterona porque está usando HCG. Na hora que ele parar de HCG, ele não voltou a produzir o LH que ele deveria, que é o que vai estimular ele a ficar produzindo de forma permanente a testosterona. Ele pode usar também o clomídeo. O clomídeo age nas células do testículo, estimulando também a produção de testosterona. São mecanismos que a gente pode estar usando, dentre outros, eu citei esses dois, para você voltar a produzir sua testosterona natural. Mas isso é a solução? Também não. Por quê? Porque é importante, quando você para de usar essa testosterona exógena, que o seu organismo respire. E agora? E o organismo começa a falar, eu tenho que voltar a produzir testosterona. E aí seu LH e FSH tendem a ser novamente produzidos por estímulo do hipotálamo, hipófise e cheguem até as gônadas, cheguem até os testículos para você voltar a produzir. Entendido até agora? Vamos falar também da aromatase. O tecido gorduroso, inclusive, produz aromatase. A aromatase é uma enzima que a gente produz, que ela converte testosterona em estradiol. Estradiol, que é o hormônio feminino. Então, o homem que toma testosterona exógena, que faz uso de esteroides anabolizantes, essa testosterona que vai tendo em excesso, depois de algumas semanas, ela vai sendo convertida em estradiol. E aí que é perigoso. O estradiol é importante, você tem que ter essa conversão sim, não pode cortar totalmente não, porque o estradiol é responsável especialmente pela nossa oleosidade da pele, viscosidade do cabelo e humor. Pessoas que baixam demais o estradiol tendem a entrar em depressão, tendem a alterar demais o humor.
Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você usa testosterona demais, você produz estradiol demais. Opa, ele pouco é ruim, mas ele muito é péssimo. Porque o estradiol, ele se liga aos receptores dos mamilos dos homens e produz ginecomastia. Então, esses homens que têm ginecomastia, que tem aquele peitinho, porque usaram anabolizantes, fica aquele cara braçudo, barrigudo e com peitinho. E o jeito que eu brinco para falar aqui não é do ponto de vista de debochar fisicamente de ninguém, mas debochar do cara que acha que sabe o que está fazendo. E se você for falar alguma coisa, eu como médico, ele ainda vai ficar chateado porque você está tentando ensinar ele a fazer o certo. Então vamos voltar para o cara do peitinho. O cara do peitinho, por que ele fez aquilo? Porque ele fez a bosta de usar testosterona sem saber o que ele estava fazendo. E aí essa testosterona foi aumentando o estradiol, inclusive estradiol alto faz você desenvolver acne, então ele vai ter mais espinhas e vai ter ginecomastia. O que eu posso fazer então, já que estou com a testosterona de 1.000, 2.000, 3.000, já que eu estou fazendo um ciclo? Não estou dizendo que é o correto, não estou dizendo para você fazer, eu estou fazendo você entender. Então, quando você tem essa testosterona sendo convertida em estradiol, e esse estradiol está aumentando, tá? Esse estradiol está aumentando, eu preciso dar um jeito na aromatase, nessa enzima. E existem os inibidores de aromatase. Existe um, por exemplo, no mercado, o anastrozol, que ele inibe a aromatase, ou seja, ele não deixa que essa testosterona fique sendo convertida em estradiol. É uma estratégia para a gente manter a testosterona alta e impedir que o estradiol suba. Existe, por exemplo, o examestano. O examestano ele é um outro inibidor de aromatase, só que ele é mais potente. Ele destrói essa aromatase, ou seja, ele abaixa demais o estradiol. E como eu falei, o estradiol não pode zerar. O estradiol é importante não estar alto, mas ele também é importante não estar baixo demais. Por isso que eu disse, gente, a ciência é maravilhosa, a medicina é maravilhosa. Eu sou apaixonado por isso que eu faço. Eu acho que vocês aqui sabem que eu falo com muito entusiasmo sobre isso. E essa paixão também me faz passional. Eu fico puto quando eu vejo gente fazendo besteira simplesmente porque não quer ter acesso a informações de verdade. Então você pode usar inibidores de aromatase, e às vezes deve, e esse inibidor de aromatase vai fazer esse controle. Doutor, mas mesmo usando o inibidor de aromatase, eu estou sentindo o mamilo doendo, eu estou sentindo que está tendo uma ginecomastia. Bom, a ginecomastia ela pode ocorrer pelo aumento de estradiol ou prolactina. E aí vai depender. Tem que fazer exame laboratorial. Em geral, quem sobe muito prolactina aqui é o pessoal que usa trembolona. E a trembolona, ela é um esteroide 1000 vezes mais potente do que a testosterona, então ela tem um poder anabólico absurdo, mas os colaterais são proporcionais de forma absurda. Então, mas existe estratégia, tá? Para inibir essa produção de prolactina. Mas aí é o médico que tem que ver o que é a melhor estratégia para você. Então vamos lá. Doutor, eu estou tendo ginecomastia, eu estou aumentando sensibilidade nos mamilos. Provavelmente é a prolactina ou o estradiol. O que é comum a gente usar? Os SERMs. Para vocês que nunca ouviram essa nomenclatura, SERMs são inibidores seletivos de receptor estrogênico. Os SERMs, muito comum no mercado, é o tamoxifeno, o raloxifeno. Eles inibem a ação do estradiol no mamilo. Ele é usado para câncer de mama. O câncer de mama, ele não é uma doença que depende do estrógeno, do estradiol, se ligar à mama da mulher para desenvolver. Essa mulher, em geral, o tratamento dela passa por não permitir que o estrógeno se ligue à mama dela, para impedir a evolução da doença. Então, quando a gente lança mão do tamoxifeno, já vi gente me perguntando direto, o tamoxifeno inibe ginecomastia? Não, ele impede naquele momento do estradiol se ligar ao mamilo e produzir a ginecomastia. Mas na hora que você parar o tamoxifeno vai acontecer. Então é importante que haja um entendimento da aromatase, um entendimento dos SERMs, no caso do tamoxifeno, raloxifeno, o que for, e um entendimento disso aqui para a gente religar o eixo. Então o uso de esteroides anabolizantes, o uso de hormônio, olha para você ver a quantidade de coisas que eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento nesse eixo, eu preciso estar atento nesse eixo e eu preciso estar atento nisso aqui. Minha intenção com isso aqui não é falar para vocês como usar anabolizante, é para vocês entenderem. Eu sei que muita gente que faz academia, gente que está ingressando nesse universo agora também, especialmente pessoas muito curiosas que estão começando, mesmo quem não faz uso de nada. É muito comum
Esses dias um paciente pós-bariátrico mandou uma pergunta para mim na caixa de perguntas assim, o que seria legal eu tomar agora, já que eu fiz uma cirurgia bariátrica há 90 dias? Eu falei, nada. Você não tem que tomar nada. Uma pessoa que fez bariátrica, em geral, é uma pessoa que não tinha alimentação saudável, que não dormia bem, uma pessoa que não fazia atividade física, em geral é isso, né? Salvo exceções por uma questão ou outra. Então o que ele precisa nesse momento? Esteroides? Definitivamente não, gente. Definitivamente não. Esse cara precisa de hábitos. Nós já falamos sobre isso. Primeiro ele precisa transformar seus hábitos. Porque esse processo todo aqui é um processo muito complexo. É um processo que ele existe com efeitos colaterais. E quando eu falo isso, não é para você ter medo de usar. É para você ter medo de usar sem saber o que está fazendo. A minha função é informá-los e não encorajá-los. É justamente assustar vocês pela complexidade que isso tudo é, mas falar, olha, é possível sim fazer uso de testosterona se você tiver entendimento de tudo isso. E quando eu digo você, é você saber a sua limitação e procurar um médico. Deu para entender um pouquinho? Em outra oportunidade eu quero fazer um curso mais profundo para aquelas pessoas da área da saúde, para os profissionais de educação física, os nutricionistas, fisioterapeutas e até médicos aqui que me acompanham, que estão fazendo esse curso, possam acessar de forma melhor essas terapias hormonais. Valeu?